Olá, o Conexão está no ar. Emenda constitucional que envolve terras indígenas, lei que beneficia deficientes físicos e a transposição do Rio São Francisco são alguns destaques de hoje. E vamos começar agora com o Senado. Aprovado no Senado e segue para análise da Câmara dos Deputados o projeto de lei que exige o aviso antecipado ao consumidor do fim dos descontos em serviços de telefonia. Acompanhe. A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado aprovou em turno suplementar um projeto que pode alterar a Lei Geral de Telecomunicações. O objetivo é fazer com que empresas de telefonia e TVs pagas sejam obrigadas a avisar os clientes que os descontos nos planos vão acabar, com pelo menos 30 dias de antecedência. O projeto era terminativo na comissão e, se não houver recurso, vai à Câmara dos Deputados. A CCT também aprovou a realização de uma audiência pública para debater o Programa de Financiamento Estudantil. Mudanças nas regras de acesso ao FIES têm provocado dificuldades para estudantes no acesso a matrículas em instituições de ensino superior. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou também um requerimento de convite ao ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Thomas Traumann. Ele produziu um documento, foi distribuído no âmbito do governo e também do PT, em que ele faz uma análise da comunicação do governo, uma análise bastante crítica, aliás, e propõe mudanças de estratégia que, no meu entender, configuram infrações graves à própria lei que criou o Ministério, essa Secretaria de Comunicações e a própria Constituição da República, porque ele sugere o encaminhamento da publicidade oficial do governo em consonância com a propaganda partidária do PT. A decisão de subir os juros para controlar a inflação não foi adiada para garantir a permanência da presidente Dilma. A afirmação foi feita pelo presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, durante a audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Alexandre Tombini lembrou que as reuniões do Conselho de Política Monetária foram marcadas em junho de 2013, portanto, bem antes do período eleitoral. Além disso, as medidas adotadas pelo Banco Central para o controle da inflação não têm impacto imediato, o que explicaria esse resultado bem acima da meta, agora no primeiro trimestre de 2015. Tombini também lembrou que a inflação deve começar a cair a partir de abril. A medida provisória 671 de 2015, que estabelece condições para o refinanciamento da dívida dos times de futebol, foi encaminhada ao Congresso. O senador Álvaro Dias, que foi presidente da CPI do futebol, comentou a proposta assinada pela presidente Dilma Rousseff na semana passada. Veja só. Clubes em dívida de milhões com a Previdência, atletas com salários atrasados ou desempregados, estádios vazios, crises sem precedentes no esporte pentacampeão do mundo. Para tentar virar o jogo, o governo lançou nesta quinta-feira a medida provisória do futebol. Nós queremos dar não só uma demonstração de que a gente entende o momento difícil dos clubes, mas nós queremos que haja um novo momento também de gestão, de uma administração com transparência, de governança, pois entendemos que o futebol é, sem dúvida, um grande patrimônio do povo brasileiro e nós queremos preservar isso. Os principais pontos da proposta são: refinanciamento da dívida em até 20 anos, pagamento em dia dos funcionários, tributos trabalhistas e contratuais, inclusive direitos de imagens dos atletas. Auditoria externa das contas, limite de gasto de 70% das receitas brutas com o futebol profissional. Os clubes inadimplentes poderão ser punidos até com o rebaixamento. O que sempre aconteceu no futebol brasileiro é que os dirigentes arrombavam os cofres dos clubes ou das entidades e voltavam para casa sem que nada acontecesse, num cenário de absoluta irresponsabilidade. A legislação para eles não existia. De uns tempos para cá, a legislação existe. É preciso que ela seja aplicada corretamente. Por isso é preciso analisar com cuidado essa medida provisória. Um exemplo de superação e força de vontade. Agora você vai conhecer a brasileira que perdeu a visão aos 27 anos de idade e pode ser beneficiada por um projeto de lei que inclui os deficientes na lei de cotas. Os dados são do IBGE Censo 2010.
Quase 46 milhões de brasileiros declararam ter ao menos um tipo de deficiência. 61% dos deficientes acima de 15 anos de idade não tinham instrução ou possuíam apenas o fundamental incompleto. Nas pessoas sem deficiência, o índice foi bem menor, 38,2%. A baixa escolaridade limita o mercado de trabalho e reduz as oportunidades. Atento a esta distorção, o senador Cássio Cunha Lima apresentou um projeto que prevê cotas para deficientes nas universidades e nos institutos federais de ensino técnico. Existe visivelmente uma discriminação, um espaço mais restrito e, ao garantir a cota, nós possibilitaremos o acesso dos portadores de deficiência às universidades com os mesmos critérios, com as mesmas justificativas que foram usadas para as cotas raciais. Francineide trabalha fora todos os dias, cuida da filha pequena e ainda tem vontade de continuar estudando. Ela pensa em cursar informática e, quem sabe, até fazer uma pós-graduação. Quando eu entrei na empresa que eu entrei, foi para testar a página principal da Caixa Econômica, que era Caixa 150 anos. No dia a dia do trabalho, Francineide é analista de acessibilidade em software. Mas isso não é tudo. Ela estuda pedagogia numa faculdade particular e ainda sonha com diploma de curso superior em ciência da computação, se possível, numa instituição pública. Igual concurso. Em concurso tem cotas para deficiente. Eu acho importante também que nas universidades, nas escolas técnicas também tenham. E agora é hora de mudar de casa. Vamos à Câmara dos Deputados. E a comissão da Câmara dos Deputados, encarregada de analisar a proposta de emenda constitucional das terras indígenas, quilombolas e áreas de preservação ambiental, foi instalada nesta semana. A ideia é concluir os trabalhos ainda neste semestre. O presidente e o relator prometem ouvir sugestões sobre a PEC que tem fortes opositores. Evitar a aprovação desta proposta é a prioridade da Frente Parlamentar dos Povos Indígenas. Veja na reportagem de Jaciene Alves. A proposta está em análise no Congresso há 15 anos. O texto transfere do Executivo para o Legislativo a palavra final sobre a demarcação das terras indígenas. A comissão especial, com 27 deputados, elegeu em chapa única, como presidente, o deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso. E como manda o regimento interno da Câmara, ele já indicou o relator. Será o deputado Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, que já tem um relatório pronto para ser votado. É que Serralho também foi relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça em 2011. Mesmo assim, como a mudança é polêmica, ele acha importante abrir um prazo para discutir e receber sugestões. A comissão não está fechada a nada. Ela quer, sim, construir alguma coisa que tenha densidade popular e que tenha densidade também no plenário. Nós precisamos dos votos. Para isso, nós precisamos costurar, amealhando todas as correntes possíveis. Teremos um prazo de apresentação de emendas ou sugestões e, a partir disso, faremos audiências públicas, o que for necessário, e em 60 dias nós iremos concluir. O presidente da comissão especial afirma que a mudança é necessária. O que motivou chegar a esse ponto de uma PEC ser desarquivada depois de tantos anos é exatamente o modelo que está ruim. Se índio está morrendo, se produtor está morrendo devido a conflitos, é porque como está não está bom. O governo não está sabendo conduzir o processo como está. Mas o final do relatório é que vai dizer de fato qual será o melhor caminho, ouvindo todas as partes. Os representantes do PT, PV e PSOL na comissão já se posicionaram contra a proposta. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirma que o texto é inconstitucional. A PEC ela fere cláusulas que nós consideramos pétreas, direitos e garantias individuais da população indígena e também a independência dos poderes. Essas são cláusulas que não podem ser objetos de emenda e não podem ser modificadas através de uma proposta de emenda constitucional. Elas só podem ser modificadas por uma Assembleia Constituinte. A primeira reunião do colegiado foi acompanhada com preocupação por um grupo de índios da Bahia.
O cacique Pataxó, Aruan, explica por que é contra a proposta. Se no executivo, onde a posição é apenas uma política e a execução da política indigenista no Brasil, está essa morosidade de décadas, se vir para o Congresso, onde a gente sabe que a bancada ruralista é forte, então nenhum processo, nenhuma terra indígena no Brasil será demarcada se a PEC 215 for aprovada. A gente vê que os interesses do latifúndio será colocado à frente dos interesses indígenas, que é da preservação dos nossos direitos. Evitar a mudança no processo para demarcar terras indígenas é a prioridade da Frente Parlamentar de Apoio aos Povos Indígenas, que foi relançada nesta terça-feira. A frente tem adesão de 230 parlamentares. A transposição do Rio São Francisco está com 6 anos de atraso. Para acompanhar o andamento das obras, que passaram dos 8 bilhões, a Câmara dos Deputados criou uma comissão externa. Acompanhe. A transposição do Rio São Francisco irá levar água para 390 municípios nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, beneficiando 12 milhões de pessoas. Mas a obra não é unanimidade entre os parlamentares da comissão externa. O deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, criticou o fato do projeto prever uma quantidade de água para o Ceará que será suficiente apenas para o consumo humano, enquanto o governo estadual vem fazendo propaganda para o uso industrial dos recursos hídricos. Só tem outorga de 26 metros cúbicos de água. E hoje, como a população cresceu, só vai dar para o consumo humano. O estado do Ceará está fazendo vários projetos com as indústrias, dizendo lá, faça a sua indústria que vem água da transposição de São Francisco. Vamos fazer projeto de irrigação que vem água da transposição de São Francisco. Depois, quando essa água chegar e a outorga ser só para consumo humano, como é que vai ficar esse projeto? Então esse debate precisa ser franco. O deputado Odorico Monteiro, do PT do Ceará, lembra que a chegada da água do São Francisco é apenas parte da obra. Ele pediu maior participação dos estados na gestão dos recursos hídricos, para evitar desperdício e mau uso da água. A chegada da água do Rio São Francisco nos estados do Nordeste é parte da obra. Por isso que nós estamos discutindo. Nós temos que pensar muito na gestão da obra, na sustentabilidade dela e, acima de tudo, de potencializar, porque ela seja parte da solução do problema e não todo. Por isso que é fundamental essa comissão entender que aqui nós temos que estar ouvindo os vários atores envolvidos e envolver os estados que também estão inseridos na obra. Já o diretor-presidente da Agência Nacional de Águas, Vicente Andreu, defendeu a necessidade de recuperação das matas ciliares e das nascentes dos afluentes do São Francisco. Para ele, a proteção ambiental é fundamental para o sucesso da transposição. Eu costumo dizer que não existe nenhum rio grande que nasce grande. Os rios nascem a partir das diversas contribuições de pequenos afluentes, de nascentes, que vão depois tornar esses rios significativos. Se a gente comprometer as nascentes, comprometer as margens, sem dúvida nenhuma nós vamos estar comprometendo os grandes rios brasileiros também. Representantes da ABRINC, Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedo, foram à Câmara Federal para lançar a segunda edição do Caderno Legislativo da Criança e do Adolescente. A publicação traz uma análise de 48 projetos de leis que são prioridades para a instituição. A publicação analisa projetos de lei em discussão na Câmara e no Senado que tratam de temas ligados a crianças e adolescentes, entre eles financiamento da educação, trabalho infantil, uso de drogas e álcool. A redução da maioridade penal, em discussão no Congresso há mais de 20 anos, merece destaque. O presidente da Fundação ABRINC, Carlos Tilquian, acredita que diminuir para 16 anos não resolve o problema da violência no país. A nossa percepção é que, no conjunto, a agenda ela é bastante positiva. Embora existam temas de grande preocupação para a Fundação ABRINC, como os temas de redução de maioridade penal, que nos dão a sensação de uma resposta a curto prazo para a sociedade com um tema totalmente equivocado. Você reduzir direitos não quer dizer que você vai garantir a redução da violência através de jovens. É importante que a sociedade saiba que a menos de 1% das crianças, que são mais ou menos 20 mil hoje, que são privadas de liberdade, menos de 1% dessas crianças cometeram crimes contra a vida. 99% são crimes contra patrimônio.
numa fase da vida altamente recuperável. E a comissão da Câmara dos Deputados, que vai analisar a proposta de Estatuto da Família, escolheu nesta semana o vice-presidente e o relator dos trabalhos. O ponto do projeto que define família como núcleo formado apenas por casais heterossexuais, ou seja, homem e mulher, sem levar em consideração os casais homoafetivos formados por casais do mesmo sexo, causará grandes debates. O projeto de 2013 trata de direitos da família, mas o que provocou polêmica foi a definição de família, restrita a casais heterossexuais. Na primeira reunião, depois de ter sido instalada, a comissão escolheu como vice-presidentes os deputados Pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte e Silas Câmara, do PSD do Amazonas. Como relator, foi indicado o deputado Diego Garcia, do PHS do Paraná, que promete diálogo. Pretendo ouvir todos os segmentos da sociedade. É um tema que a sociedade quer debater, quer discutir. O projeto de 2013 trata de direitos da família, entre eles a educação e a saúde, detalhando pontos como a assistência prioritária à gravidez na adolescência e a famílias com dependentes químicos. Mas o que provocou polêmica foi a definição de família, somente aquela formada por homem e mulher, deixando de fora as uniões homoafetivas. O relatório de 2014 aumentou a controvérsia ao proibir a adoção por casais homossexuais. O presidente da comissão, deputado Sóstenes Cavalcante, do PSD do Rio de Janeiro, disse que as negociações já começaram. Segundo o autor do projeto de lei, o deputado Anderson Ferreira, estamos entrando em entendimento para a gente tirar os excessos de relatoria do ano passado, para transformarmos esse projeto em um projeto viável que venha trazer resposta aos anseios da família brasileira. Encerrada mais uma edição do Conexão. Continue com a gente!